Você já percebeu que algumas pessoas vivem como se tivesse o tempo inteiro diante de tudo que fazem precisa ser aprovado e tudo que dizem precisa ser aceito e tudo que sonham precisa receber aplausos. Se alguém elogia, elas ficam felizes. Se alguém critica, elas perdem o sonho. E se alguém ignora, sente que perderam o próprio valor. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Quem está controlando sua vida? Você ou a opinião de outras pessoas? Talvez hoje você acorde pensando em seus objetivos, mas basta uma crítica, um comentário maldoso ou um olhar de desaprovação. E todo o seu dia muda. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque, sem perceber, você entregou o volante da sua vida para pessoas que nem sabem para onde estão indo. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Perceba, ele não disse que depende da aprovação das pessoas. Ele não disse que depende dos elogios. Ele não disse que depende das redes sociais. Ele disse que depende dos seus pensamentos. Isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende isso, você deixa de correr atrás de aplauso e começa a construir respeito. Existe uma diferença enorme em admirar e ser livre. Quem busca admiração e vive cansado, quem busca liberdade e vive em paz. Olhe ao seu redor, quantas pessoas compram coisas apenas para impressionar. Quantas fingem uma felicidade que não sente, quantas esconde suas dores para parecer forte, quantas deixa de realizar seus sonhos por medo do julgamento. Essa prisão é silenciosa, ela não tem correntes, mas prende milhões de pessoas e talvez ela esteja prendendo você nesse exato momento. Nós vamos quebrar essas correntes, porque existe um ensinamento do estoicismo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a opinião das pessoas. E quando você entender que isso nunca mais vai implorar por aprovação. Hoje ela se perguntou por que a opinião de alguém que mal conhece você consegue estragar seu dia inteiro. É estranho. Às vezes passamos anos construindo nossa história, superando dificuldades, aprendendo com os erros, conquistando pequenas vitórias. Mas basta uma única crítica que parece que tudo perde o valor, sabe? Porque desde crianças fomos ensinados a buscar aprovação. Quando erramos pequenas, recebemos elogios. Quando obedecíamos, recebemos recompensa. E quando agradávamos, aprendemos que ser aceito era o mais importante do que ser verdadeiro. E sem perceber, levamos isso para uma vida adulta. Começamos a viver para impressionar. Comparamos coisas para parecer bem-sucedidos. Postamos momentos felizes para provar que estamos bem. Escondemos nossas dores para não parecermos fracos. Sorrimos mesmo quando estamos completamente cansados por dentro. Mas existe um problema. Quanto mais você depende da aprovação dos outros, mais distante fica da sua própria essência. Você começa a tomar decisões pensando nas reações das pessoas, não aquilo que realmente acredita. Epicteto dizia: se você deseja evoluir, aceite. Parece tolo aos olhos de algumas pessoas. Que frase poderosa, porque ela nos lembra que crescer exige coragem. Coragem para decepcionar quem esperava que você continuasse sendo a mesma pessoa.
Talvez seja exatamente isso que esteja impedindo você de mudar. O medo de ouvir críticas, desagradar, ser julgado. Mas pense comigo, quem está vivendo sua vida? Você ou quem critica você? Quando você tenta agradar todo mundo, você abandona a única pessoa que deveria respirar. Todos os dias, você mesmo. Essa é uma das maiores tragédias. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos. Quem ganha quando você vive tentando agradar todo mundo. Pense por alguns segundos. Quando você tem medo de dizer não, quem se beneficia? Quando aceita um favor ou que não queria fazer? Quem ganha? Quando concorda apenas para evitar uma discussão. Quem saiu satisfeito? Na maioria das vezes, não é você. As pessoas percebem rapidamente quem tem dificuldade de impor limites. E, infelizmente, algumas usam isso a favor delas. Não porque seja mais inteligente, mas porque perceberam que você prefere perder sua paz do que decepcionar alguém. O estoicismo ensina algo poderoso. Você não é responsável pela expectativa que os outros criam sobre você. Você é responsável apenas pelas escolhas que faz. Imagine um homem carregando peso enorme nas costas. Cada pessoa que encontra coloca mais uma pedra nessa mochila. Uma pedra é chamada aprovação, outra é chamada de medo, outra chamada de culpa, outra chamada de necessidade de agradar. Depois de alguns anos, ele mal consegue caminhar. Agora, imagine esse mesmo homem retirando uma pedra de cada vez. Primeiro, ele aprende a dizer não, depois, para de explicar cada decisão. Em seguida, aceita que nem todos vão gostar dele. E, finalmente, volta a caminhar leve. É exatamente isso que acontece quando você deixa de viver para agradar. Você não perde pessoas, você perde peso. E existe uma enorme diferença entre as duas coisas. A liberdade começa no dia que você entende que não precisa dar permissão de ninguém para ser quem realmente é. Existe uma palavra pequena, mas que muda completamente a vida de uma pessoa. Essa palavra é não. Muita gente tem medo de pronunciá-la. Não porque seja difícil, mas porque acredita que, ao dizer não, será rejeitada. Então aceita compromissos o que não queria e presta dinheiro quando não pode. Abre mão dos próprios planos para agradar alguém. E aos poucos vai deixando de viver a própria vida. Marco Aurélio nos lembra que não fomos feitos para viver conforme a vontade dos outros, mas conforme aquilo que é justo e correto. Isso significa que dizer não, quando necessário, não é egoísmo, é maturidade. Imagine uma árvore, quanto mais profundas são suas raízes, menos ela se curva durante a tempestade. Assim também acontece com uma pessoa que conhece seus valores. Ela pode ouvir críticas, pode enfrentar rejeições, pode até decepcionar algumas pessoas, mas continua firme porque suas decisões não são guiadas pelo medo de desagradar, são guiadas pelos princípios que escolheu viver. Talvez você precise ouvir isso hoje. Nem toda pessoa que se afasta da sua vida é uma perda. Algumas apenas estavam perto porque você dizia sim para tudo. Quando você começa a impor limites, quem realmente respeita você permanece. Quem apenas se aproveita vai embora. E tudo bem. Lembre-se dessa frase.
Quem respeita seus limites, respeita você. E quem se irrita porque você criou limites, talvez nunca tenha respeito por você, de verdade. Pense nisso. Existe um hábito que rouba a paz de muitas pessoas. O hábito de explicar tudo. Você toma uma decisão e sente que precisa convencer todo mundo que fez a escolha certa. Compra alguma coisa e já começa a justificar o motivo. Recusa um convite e inventa uma desculpa. Enorme. Mas pense comigo, quem vive se explicando o tempo todo ainda está pedindo autorização para viver. O estoicismo ensina que nem toda opinião merece resposta, nem toda crítica merece defesa, nem toda pessoa merece acesso aos seus motivos. Quanto mais seguro você está de quem é, menos necessidade sente de convencer os outros. Isso não significa ser arrogante, significa confiar na própria consciência. Imagine o farol em meio ao mar. O vento sopra, as ondas batem, a tempestade chega, mas o farol continua iluminando. Ele não muda a sua direção para agradar os navios, ele apenas cumpre sua missão. Assim também deve ser sua vida. Se você sabe qual é o seu caminho, não desperdice energia tentando convencer quem nunca quis entender você. Guarde essa frase. Quem conhece o próprio valor não perde tempo implorando compreensão. O silêncio muitas vezes explica muito mais do que qualquer discussão. Existe um momento na vida que muda completamente a forma como você enxerga o mundo. É o dia em que você percebe que nunca precisou da permissão de ninguém para ser quem realmente é. Imagine duas pessoas, a primeira passa a vida perguntando: será que vão gostar? Será que vão me julgar? Será que estou fazendo certo? A segunda faz a pergunta diferente: isso está de acordo com os meus valores? Perceba a diferença. Um vive olhando para fora, o outro vive olhando para dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo quase todos os dias. E sabe o mais interessante? Ele nunca escreveu para impressionar ninguém. Ele escrevia para lembrar que precisa ser. Isso mostra uma verdade poderosa. A batalha mais importante nunca foi contra os outros, sempre foi contra nós mesmos. Você não precisa convencer o mundo de que está mudando. Não precisa anunciar cada passo, não precisa provar que está evoluindo. As árvores não fazem barulho enquanto crescem. Elas simplesmente crescem. Faça o mesmo. Deixe suas atitudes falarem por você. Que sua disciplina fale por você. Que sua paz fale por você. Porque no final as pessoas esquecem o que você disse, mas nunca esquece a forma como você viveu. A verdadeira liberdade começa quando você troca a necessidade de aprovação pela certeza de quem você é. Existe uma cena que talvez você nunca tenha percebido. As pessoas mais fortes que você conhece raramente tentam convencer alguém de quem elas são. Elas não discutem para provar inteligência, não competem para mostrar valor. Não vivem esperando elogios, porque descobriram uma verdade que muda tudo. O respeito verdadeiro nunca nasce da necessidade de aprovação, nasce da coerência. Imagine o rio, ele não muda seu curso porque alguém não gostou do caminho. Ele continua seguindo em frente, silenciosamente, até encontrar o mar. Você também precisa continuar, mesmo quando não entenderem suas escolhas, mesmo quando criticarem sua mudança,
mesmo quando algumas pessoas se afastarem. Nem todo afastamento é perda. Às vezes a vida abrindo espaço para pessoas que vão respeitar quem você realmente se tornou. Lembre-se disso. Você não nasceu para ser aceito por todos. Você nasceu para viver com a verdade. No dia em que você parar de correr atrás dos aplausos, vai descobrir algo extraordinário. A paz sempre esteve dentro de você, nunca nas mãos dos outros. Talvez durante muitos anos você tenha vivido tentando ser suficiente para todo mundo, tentando agradar, tentando convencer, tentando provar seu valor. Mas hoje eu quero que você faça uma escolha. Não viva mais para receber aplausos. Viva para dormir em paz consigo mesmo. Porque no fim da vida você não será lembrado pelas pessoas que tentou impressionar. Será lembrado pela coragem de permanecer fiel aos seus princípios. Sempre haverá alguém para criticar. Sempre haverá alguém para duvidar. Sempre haverá alguém que nunca reconhecerá seu valor. E tudo bem, você não controla a opinião das pessoas, mas controla a forma como responde a ela. Essa é a maior liberdade que um ser humano pode conquistar. Quando terminar esse vídeo, não pense apenas no que ouviu, pense no que vai mudar a partir de amanhã. Qual será a primeira decisão que você tomará sem buscar aprovação? Qual será seu primeiro não que você dirá para proteger a sua paz? Quero que você escreva essas respostas nos comentários. Eu faço questão de ler, porque este canal não é apenas um lugar para assistir vídeos, é um lugar para pessoas que decidiram fortalecer a própria mente. E se esta mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. Toda semana teremos novos vídeos sobre estoicismo, autocontrole, disciplina e inteligência emocional. Lembre-se sempre desta frase: quem aprende a governar a própria mente nunca mais será escravo da opinião dos outros. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo.